Olá pessoal, eu sou o Lucas Bezen, vou ser o professor de vocês, né? Um pouco mais interlocutor do que necessariamente professor, mas vou ser o professor de vocês aqui nessa segunda edição das oficinas antropológicas. Para quem não sabe, as oficinas antropológicas é um projeto que a gente tem junto com a professora Fabiola. É um projeto que eu e a Larissa Costa Duarte estamos envolvidos com a professora Fabiola Roden, né, ali do programa de pós-graduação em Antropologia Social na URGS. E a primeira oficinas antropológicas a gente falou um pouco sobre a questão da escrita, né, dentro da antropologia, principalmente a escrita etnográfica. E conversando com a Fabiola, isso foi feito no começo do ano passado, né? Então, conversando um pouco com a professora Fabiola durante esse ano de pandemia, né? E conversando um pouco sobre as minhas questões de pesquisa em si, uh, a gente decidiu fazer uma segunda edição dessas oficinas antropológicas, agora pensando um pouco melhor sobre a noção dos hormônios, né? Vem daí então esse título do Hormonizando a Diferença. Explicando um pouco melhor, eu sou um bacharel em Ciências Sociais, tenho mestrado e doutorado em Antropologia Social pela URGS. No meu doutorado eu trabalhei com a retificação de nome e de sexo de pessoas trans, então eu tive uma aproximação com esse universo dos hormônios de alguma forma, mas eu me enfoquei muito mais nas questões psicológicas e e do direito, né, as questões mais jurídicas que estavam envolvendo essas questões, no sentido de como que esse grupo que eu estava pesquisando, o G8 Generalizando, né, que é um grupo de serviço jurídico, de assessoria jurídica gratuita, tem aqui dentro da própria URGS. Então, como que as questões psicológicas, né, os argumentos psicológicos junto com os argumentos jurídicos conformavam esse processo de retificação. Então, toda essa primeira leitura sobre hormônios, ela ficou um pouco na minha gaveta, né? E agora, quando eu entrei como pós-doc, né, pós-doutorando dentro do programa, conversando de novo com a Fabiola, a gente chegou, né, nessas questões todas de Covid, eu mudei meu projeto de pesquisa, e meu projeto de pesquisa agora, ele passa a se perguntar sobre a SOP, né, a Síndrome do Ovário Policístico. Então é nesse sentido que a minha aproximação com os hormônios volta, né, a se reacender, mas volta também com uma intenção de entender melhor esses processos, né? Quando eu estava trabalhando com as questões trans, os hormônios apareciam meio que lateralmente, né? Porque a minha questão principal ainda era a questão jurídica. Então aqui os hormônios eles aparecem como uma questão muito importante porque, para quem não sabe, a síndrome do ovário policístico ela é classificada enquanto uma síndrome metabólica. Nesse sentido, se entende que existe uma disfunção hormonal em relação à produção de testosterona no corpo feminino, né? Então a questão hormonal ela aparece como uma forte causalidade dessa síndrome, mas assim como também tem uma série de controvérsias dentro dessas questões. Então, foi partindo dessas discussões que eu conversei com a Fabíola e a gente achou que seria interessante então trazer algo maior até para termos pessoas de outros campos para estarem discutindo com a gente, né, essas questões em relação aos hormônios. Uh, Bom, o título, né, dessa segunda edição das oficinas antropológicas, ele brinca um pouco com o que a gente vai ver a seguir, né, nessa apresentação do projeto, que é justamente como uma amiga me disse, mas eu li harmonizando. Bom, mas é justamente essa a questão que é colocada em questão quando a gente pensa na SOP, né? Que você teria uma desarmonização desses hormônios. Então a ideia de hormonizando a diferença, ela vem daí, ela vem dessa brincadeira com o que seria necessariamente esses hormônios, o que seria necessariamente a diferença. E bom, isso fica mais claro, mais nítido para vocês quando a gente pensa o que é antropologia. Eu não sei se todos vocês têm, né,
esse aporte. Eu vou trabalhar um pouco melhor aqui alguns pontos, mas se vocês tiverem dúvidas e questionamentos, a gente pode discutir depois no fórum ou pode discutir nos nossos próprios encontros síncronos, né? Mas de uma forma bem resumida, a antropologia ela é esse encontro com o outro, né? Onde a etnografia, o método da antropologia, ela é essa escrita sobre o outro. Bom, a antropologia se funda, né, no século XIX, mas a gente pode pensar nela muito mais em termos antigos, né, pensando, por exemplo, nos diários de viajantes e todas as questões da expansão da Europa, né, da Europa colonial, né, então existe uma questão que é colocada aí para a antropologia nos tempos atuais, né, de como pensar esse colonialismo que ela tem, mas de qualquer forma a antropologia ela sempre se colocou e ela se coloca mais atualmente, né, nesse encontro com o outro, na noção de que uh, vai ser sempre um tipo de deslocamento quando a gente está falando com o outro, né? Quando a gente está falando com uma pessoa que não seja necessariamente do nosso grupo social ou de algum grupo que eu pertença, se a gente pensar em sociedades ditas mais complexas, né? Então, nesse sentido, a antropologia ela se faz a partir dessa escrita sobre o outro, mas a provocação que fica da antropologia é justamente como que essa diferença é produzida, né? Como, por exemplo, que esse outro é produzido enquanto outro, né? Sendo redundante, mas aqui tem uma provocação, né? Tem uma provocação no sentido de que, bom, como que eu estabeleço o que o outro é, né? Por que ele é outro e não é um eu ou um nós, né? Então, já tem uma provocação dessa própria noção de como a etnografia é produzida, né, e transformada em ciência. Mas aqui a gente quer levar essa provocação para um nível um pouco maior, né, que é um nível que tem uma série de estudos que são concentrados do que a gente está chamando de campo de estudos das relações de gênero e de sexualidades, né, dentro disso, né, a partir da antropologia, né, a professora Fabiola Roden é uma das expoentes nessa discussão entre hormônios e esse campo, né, da produção da diferença. Então aqui a gente está tentando pensar a produção da diferença no sentido da diferença sexual ou da diferença de gênero, né? Então como que, por exemplo, se justifica tanto em termos biológicos, quanto em termos sociais, quanto, né, qualquer outro termo que a gente possa vir a colocar, essa diferença entre os gêneros, né, como que ela se sustenta em termos de produção dessa diferença. E daí, nesse sentido, aqui tem dois conceitos que a antropologia utiliza bastante, que eu acho que é importante a gente estar se baseando, né? A primeira é a noção de etnocentrismo, ou seja, a gente sempre vai entender a nossa cultura como mais complexa, mais inteligente, mais produtiva, mais ativa do que a dos outros, né? Ou seja, a gente sempre vai ter uma noção de que a nossa cultura é melhor em relação a dos outros, né? Então nós precisamos sempre combater esse etnocentrismo, né? O encontro com o outro é também um encontro para entender melhor o que faz a nossa cultura se descrever enquanto diferente, ou superior, nesse caso. E o segundo seria o termo de relativismo, que o relativismo, né, muito produzido pelo Levi-Strauss a partir de uma discussão com a física. Então aqui a noção de relativismo é justamente como o seu local ou o seu ponto, né, nesse imaginário sobre essas coisas, né, nessa habitação desse mundo, né, esse ponto que você ocupa, ele vai produzir certas perguntas que são diferentes das de que outros pontos nessa malha vão ocupar, né? Então o relativismo vem para nos chamar a atenção de que dependendo das relações sociais, das relações culturais, das formas, né, da biologia, da genética, da psiquiatria, da psicologia, diferentes questões, né, vão influenciar a forma como a gente vê esse mundo e como que a gente percebe essas questões, né? Então, que questões são relevantes? Então, esses dois pontos, eles funcionam de forma central na antropologia para lembrar que a gente tem que estar sempre se produzindo a partir de um descentramento cultural, né? Então a gente tem que estar sempre lembrando que
a nossa resposta não é a melhor, assim como ela é uma resposta que parte de um ponto de vista específico, né? Quando a gente está pensando em como que nós estamos compondo a antropologia, isso é importante, né? Isso não significa, todavia, que não tenhamos a possibilidade, através da antropologia, de fazer críticas culturais e de fazer deslocamentos que mobilizem e que mostrem ou demonstrem que certos tipos de posições são posições, sim, né, que demonstram algum tipo de violência em relação a outros, né? Então, o ponto do etnocentrismo, do relativismo, talvez seja esse, né? A noção de que o espaço de violência a outro, ele tem que ser questionado de alguma forma, né? Ele tem que ser colocado enquanto algo que não é necessariamente só um relativismo, né? Porque a questão da violência, então, aparece como uma questão que é interessante da gente sempre entender, mas não significa advogar a favor, né? Acho que aqui está a diferença. Bom, entendido esses primeiros pontos, né, do que é antropologia e como a gente vai estar pensando a produção da diferença de gênero e de sexo, né, da diferença sexual e da diferença generificada, e a gente vai pensar um pouco melhor sobre isso nos próximos encontros. O projeto ele vai se desenvolver ao longo de 6 meses, né, através de 6 livros principais que vão ter leituras de apoio. E a estrutura ela vai seguir 4 pontos específicos, né? A primeira delas é a leitura de um texto indicado. Então, cada encontro mensal a gente vai ter um texto, né, que já está lá disponível, vocês já podem baixar, já podem ler, que vão ser indicados e a leitura deles é importantíssima para o nosso encontro síncrono. Junto com isso, eu vou fazer uma videoaula do livro, né, que vai ser o escolhido daquele mês. E daqui a pouco a gente vai falar um pouco melhor sobre eles. Mas eu vou fazer uma videoaula apresentando os argumentos principais, dizendo um pouco sobre os autores e autoras, né, trazendo um pouco sobre essas discussões que estão sendo tramadas dentro desses livros. Essas videoaulas vão sempre ser postadas na segunda-feira do mês, né? Se eu me perder um pouco ali, mas elas vão sempre ser colocadas uma semana antes da gente ter o nosso encontro síncrono, tá? Depois disso, né, depois de vocês terem visto a videoaula, terem feito a leitura desse texto, a gente vai ter esse encontro síncrono, né, para discutir os textos. O encontro síncrono vai ter duração de 2 horas e é importante que vocês saibam, tem uma enquete aqui que está no final dessa primeira página que vocês estão vendo, né? Embaixo dos fóruns de dúvidas e de avisos, tem uma enquete que vai estar aberta até dia 14 de novembro, onde eu peço para que vocês coloquem as datas disponíveis, certo? Eu coloquei sexta e sábado porque imagino que seja um momento onde as pessoas têm mais flexibilidade de horários, tá? Caso vocês achem que possa ser durante a semana um outro dia, vocês podem mandar e-mail ou mesmo colocar ali no centro, no fórum de dúvidas para a gente poder discutir melhor, certo? Ela vai ter 2 horas de duração. Eu coloquei 2 horários bem específicos, né? Que é o começo da tarde e o começo da noite, pra gente colocar isso enquanto algo a ser possível. Se no final de contas a gente notar que metade da turma tá em cada um, a gente vê como a gente faz, tá? A questão importante de ser falado é que esses encontros eles vão ser gravados, a gente vai fazer pelo Meets, eu faço pela minha conta da URGS, então eu tenho possibilidade de gravar e depois disponibilizar para vocês. Então quem não puder comparecer a algum dos encontros não tem problema, vocês não tem como recuperar esse material posteriormente. E além disso, a gente vai ter um fórum de debate e discussão que vai acontecer durante o tempo inteiro do mês, tá? Então a partir do momento que abrir o mês, eu vou colocar esse fórum, vai estar aberto, vocês podem ir interagindo e discutindo, levantando questões, colocando dúvidas ali. Se outras pessoas puderem ajudar, auxiliar naquelas dúvidas, a gente vai conversando por ali, tá? Então é um pouco também a noção de que o encontro síncrono ele pode ser para vocês a questão em si, né, de como que vocês vão querer se comunicar, mas também pode ter essa participação no fórum, tá? Eu vou estar sempre olhando esse fórum e sempre discutindo com vocês. E bom,
né? Essas são as nossas 4 ferramentas. As 2 primeiras são obrigatórias para que o encontro, né, o projeto funcione de uma maneira satisfatória. E a terceira e a quarta, daí vocês podem escolher qual que vocês vão utilizar necessariamente, né? Eu sei que tem pessoas que preferem escrever, eu sei que tem pessoas que preferem discutir ao vivo, então eu estou oferecendo essas 2 oportunidades, já que é um projeto EAD ainda experimental, porque o outro a gente fez síncrono, né? A gente fez presencialmente. Dito isso, a avaliação de vocês, vocês podem ter visto que antes ela colocava apenas a participação no fórum, né? Eu modifiquei, então vocês podem ou participar do encontro síncrono ou participar no fórum. Os dois têm a mesma noção de que vocês vão ter que participar de 3 encontros ao menos, né? De um desses dois. Então vocês podem escolher participar de 3 encontros do síncrono ou 3 encontros no fórum. Óbvio que quanto mais encontros, melhor vai ser a nota de vocês, né? Essa é para vocês conseguirem a nota satisfatória da URGS, que seria um B. E essa participação, se for no encontro síncrono, vai ser uma participação de vocês colocarem uma questão, fazerem algum tipo de intervenção, né? Obviamente. Se for no fórum, vocês têm que fazer 3 postagens em 3 encontros diferentes, né? E 3 respostas. A postagem de outros colegas, ou mesmo alguém que interagiu com você e você interage com aquela pessoa de volta. Vou estar levando em consideração a qualidade argumentativa, embasamento teórico, capacidade analítica e engajamento respeitoso com os demais participantes. Né? Nesse sentido aqui, vocês fiquem bem abertos. É interessante, eu acho que para o espaço da antropologia, para o espaço da produção da diferença, a gente ter argumentos que são diferentes, a gente ter argumentos que são no sentido de não entendi, não concordo, isso daqui ficou nebuloso, porque é a partir daí que a gente consegue melhor entender e melhor produzir, né, algum tipo de entendimento coletivo. Então, né, fiquem livres para trazer argumentos de outros autores, de outras autoras, das suas próprias áreas, para a gente pensar e conseguir produzir algo melhor, né, a partir desse encontro de diferentes noções e diferentes saberes. A avaliação do curso em si, né, vai ser feita num formulário que a gente vai que eu vou enviar para vocês no final do curso, né, e peço que todos respondam. E por último ponto, os certificados. Eles são emitidos através daquele mesmo portal que vocês utilizaram para fazer a inscrição, tá? O processo para emissão dos certificados, ele acontece depois do curso ter sido realizado e da gente ter submetido e ter sido aprovado o relatório final do curso, né? Isso geralmente demora 1 mês a partir do momento que termina, que a gente finaliza o curso, né? Mas eu vou avisar para vocês isso por e-mail, do tipo, olha, submetemos o relatório, agora quando tivermos notícias eu aviso, e quando tiver disponível no portal eu também vou mandar um e-mail avisando para vocês. O curso em si, como vocês viram, ele não tem uma taxa, mas a URGS cobra uma taxa para emissão do certificado, tá? A última vez que eu conferi isso estava por R$6. Eu não tenho certeza, às vezes essa taxa aumenta e diminui, a gente não tem muita relação, mas o que vai acontecer é, quando esse certificado estiver disponível, vocês vão ir no portal de vocês, vão ir na parte específica, e lá ele vai pedir para vocês emitirem um boleto, vocês pagam esse boleto, depois do tempo de compensação, de 2 ou 3 dias, fica disponível lá o certificado, tá? Então é mais ou menos esse o processo. Passando tudo isso, apresentar para vocês um pouco dos livros, né? O primeiro livro que a gente vai estar discutindo, que eu vou apresentar para vocês, é o livro do Thomas Laqueur, Inventando o Sexo, Corpo e Gênero dos Gregos a Freud. Ele é um livro de fôlego, Thomas Laqueur, né? Uma pessoa que vai trabalhar com a noção de sexo desde os gregos até Freud, né? Como ele já anuncia no livro. Ele vai trazer uma série de questões pra gente, mas principalmente como que o sexo deixou de ser entendido num modelo único, né, onde os sexos eram diferenciados por questões de calor, então a pessoa poderia mudar de sexo durante a vida, para um modelo dual, né, de complementariedade e de binaridade. Esse é o principal ponto que a gente vai trabalhar com Thomas Laqueur, né? E isso é importante por quê? Porque vai ser a partir dessas pequenas construções que vão estar tentando entender
né, essa diferença do sexo, que a gente vai começar a ver essa produção dessa diferença, né? Então, o Thomas Laqueur aqui é muito importante para a gente começar a entender da onde que surge essa vontade, né, como vai dizer o Foucault, essa vontade de saber mais ou fazer o sexo falar, né? Depois desse a gente entra pro livro que foi que é uma das obras tiradas da tese da professora Fabiola Roden, né? Uma ciência da diferença, sexo e gênero na medicina da mulher. Ela vai trabalhar principalmente na virada do século XIX para o século XX, então ela vai estar trabalhando ali com o final do que o Thomas Laqueur está chamando a atenção. E ela vai trazer como que você vai ter a produção da ginecologia, né? E como que você então vai ter uma série de produções a partir dessa conformação da ginecologia enquanto ciência, né? Aqui principalmente essa noção de uma diferenciação sexual a partir de órgãos, né? Então, vocês estão vendo que a gente está fazendo um movimento, né? A gente está fazendo um movimento que vai lá desde uma noção do sexo enquanto algo único para o sexo agora colocado nos órgãos, né? Para chegar finalmente no terceiro mês e a gente lê esse livro maravilhoso da Nellie Outshorn, que se chama Beyond the Natural Body: An Archaeology of Sex Hormones, ou Para Além do Corpo Natural, uma arqueologia dos hormônios sexuais, aonde ela vai justamente nos contar como que surgem os hormônios, né? Como que os hormônios são identificados, como que os hormônios aparecem dentro da medicina, dentro da biologia, né? Como que eles vão necessariamente serem produzidos, então, enquanto uma questão para a ciência. Dadas essas questões principais da Nellie Outshorn, desculpa, a gente vai então pro primeiro livro da Cecilia Roberts, né, Mensageiros do Sexo, Hormônios, Biomedicina e Feminismo, onde a gente vai ver um pouco desses deslocamentos para além da onde a Nellie Outshorn para, né? Porque a Outshorn, esse livro é da década de 90, começo dos anos 2000, então esse da Cecilia Roberts é um pouco mais posterior, né? Então ele já vai trazer outras questões dentro dessas provocações, então, não só como hormônios sexuais, mas realmente como mensageiros do sexo, né? Posteriormente, a gente vai pro nosso penúltimo encontro e penúltimo livro, que é da Emília Sanabria, né? E esse vai ser um livro muito interessante porque é um livro que é feito aqui no Brasil, né? Assim como o da Fabiola, esse livro é produzido pensando os hormônios sexuais e a supressão menstrual no Brasil para falar sobre essa noção de corpos plásticos, né? Então aqui a gente vai voltar e vai ter uma aproximação final com o Brasil, né? Para pensar um pouco mais sobre como os hormônios eles entram no dia a dia nessas práticas, né? De diferenciação sexual, supressão menstrual, né? E outras questões que vão ser elencadas ali pela Emília Sanabria. E por fim, a gente volta para Celia Roberts, né, com esse livro que ela lançou faz pouco tempo, se eu não me engano é 2016, que se chama A Puberdade em Crise, a Sociologia do Desenvolvimento Sexual Primário, ou, né, não saberia muito bem traduzir early, mas é uma noção de, né, precoce, alguma coisa nesse sentido. E aqui, então, a Celia Roberts ela vai elencar uma série de questões pra gente que é muito interessante, não só sobre a questão da diferenciação sexual, mas também dos impactos do hormônio dentro da sociedade, né? E aqui a gente está falando, por exemplo, só para lançar um pouco essa questão, como a gente está ingerindo esses hormônios vão de novo pro sistema, né? E nós estamos, por exemplo, ingerindo eles, então, a partir de outros componentes, né? Por exemplo, através de comidas, né? Como a gente pode pensar, por exemplo, peixes que estão, né, vivendo nessas águas com muito hormônios. Então você tem uma série de questões também ambientais que estão dentro dessas novas discussões e que se aproximam um pouco de uma discussão que a gente vai lançar mão nesses últimos encontros, que é a ideia do antropoceno, né? Então aí estão os nossos 6 livros, né, dos nossos 6 encontros. Agora apresentei um pouco melhor para vocês.
A gente não tá pressupondo, não tô pressupondo em nenhum momento que vocês vão ler esses livros inteiros comigo. Eu acho que a ideia maior é, óbvio, vocês têm esses dois primeiros que estão acessíveis, né? O da Fabiola, ele tá completamente disponível no Cielo. O do Thomas Laqueira eu encontrei só um capítulo, mas eu acho que é possível encontrar outros capítulos na internet. Os outros estão todos online, né? Estão todos disponíveis, mas a ideia é apresentar os argumentos principais desses livros, porque os argumentos principais que estão colocados nesses livros, eles vão ser usados e vão ser colocados em diálogo com os artigos que eu separei para vocês. Os artigos, obviamente, todos em inglês, em português, quer dizer, desculpa, todos em português. Então são artigos acessíveis que estão no Cielo também. E são artigos que vão articular, né, essas questões que são trazidas por esses livros, tá? Então, a noção aqui é um pouco trazer para vocês esses apontamentos maiores, né, de como diferentes autores e autoras estão trabalhando com essa questão e como que isso a gente pode construir, né, essa produção da diferença através dos hormônios. E mais do que isso, conseguir desenvolver um pouco melhor essa ideia, então, de como pensar, né, essa hormonização da diferença. Por fim, uma questão bem prática, né? Se vocês tiverem qualquer tipo de dúvidas ou de questões que vocês queiram levantar, vocês têm diferentes formas, né? A primeira delas é justamente o e-mail que eu mandei para vocês, oficinasantropológicas@gmail.com. Vocês têm o fórum de dúvidas aqui, né? Dentro dessa página principal, que vocês podem enviar dúvidas, eu respondo. Se outras pessoas já souberam, também pode responder lá. E além disso, vocês podem me enviar mensagem diretamente através do Moodle, né? Eu acesso meu Moodle diariamente, só final de semana que não, mas enfim. O Moodle vocês podem simplesmente ir lá, vocês vão ver que tem uma parte aqui na esquerda de vocês que chama participantes. Nos participantes vocês procuram o meu nome, marcam o meu nome e pedem para enviar uma mensagem no final da página, tá? Qualquer coisa, isso tem informações dentro, vocês só precisam procurar dentro do Moodle, ele ensina, tá? Mas de qualquer forma, vocês têm tanto o fórum de dúvidas quanto também o meu e-mail, certo? Então, era isso que eu queria apresentar para vocês nesse primeiro momento. Qualquer dúvida, qualquer questão, por favor, me escrevam. Vocês já têm acesso a todos os textos já estão disponíveis. Peço que vocês, de novo, lembrem de responder a enquete que está aqui embaixo, né, dizendo qual é o melhor horário para vocês. Vocês têm a opção de marcar mais do que uma das opções, então, por favor, marquem todas aquelas que vocês têm disponível. Dia 14 essa enquete fecha, eu mando um e-mail e aviso pelo Moodle vocês de qual foi o dia que foi escolhido, certo? Era isso, então espero que todos e todas tenham um bom curso. A gente vai conversando e vai se encontrando por aí, certo? Até mais.